Agora a gente vai para o terceiro palestrante da noite. Já veio com fã-clube, dá para perceber, né? É outra prata da casa, está sempre engajado aí com a gente nos eventos, ajudando em tudo. Ele é apaixonado por tecnologia, empreendedorismo, pessoas, rock, café e pizza, né? Quem não é? Ele acredita muito no ser humano e que juntos podemos construir belas histórias de vida. Para ele, a economia colaborativa, juntamente com o compartilhamento de informações e experiências, é o caminho do verdadeiro sucesso. Com vocês, José Pascoal Vernilo, vulgo Pascoal. No mundo do crime, vulgo Pascoal. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer ao pessoal aqui a oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui essa noite. Para dar os parabéns para vocês também que saíram de suas casas, né, saíram da empresa, provavelmente vieram diretamente aqui para esse encontro. Isso que está acontecendo em Prudente é um negócio muito legal, né? Você ter espaços, ter lugares para você compartilhar, para você trocar ideias, para você fazer networking. E aqui está uma oportunidade. Bom, o tema da minha fala hoje, não digo nem uma palestra, mas compartilhar um pouco com vocês a minha trajetória profissional, né? Aquilo que a gente já fez de errado e continua fazendo de errado e tentar, dizem que se conselho fosse bom, né, a gente não dava, a gente vendia, mas é sempre bom a gente estar compartilhando as experiências da gente para que vocês também possam trilhar melhor o caminho de vocês. Então, eu quis fazer uma brincadeira, quer empreender, programe-se, né? Como que um dev, como que um programador, na minha época chamava programador, né? Mas como que um dev pode pivotar a sua carreira, né, se tornando um empreendedor, um gestor de uma empresa. Então é mais ou menos isso que a gente vai estar falando nessa noite. Apresentar um pouquinho, né, a minha empresa, a Núcleo Base Informática. Ela existe desde 1991, junho de 1991. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1980. Quem aqui já tinha nascido? 1980 eu comecei a trabalhar com tecnologia. Imagine que a minha idade, né? Eu sou de 61. E então lá quando eu tinha esse ano de 1980 foi um ano muito assim de transformação na minha vida, porque foi o meu primeiro emprego sem ser com meu pai. Eu já trabalhava desde os 13 anos, a gente tinha mercearia, depois fábrica de caixa de papelão, depois a fábrica de brete e porteira, né? Porteira, igual a gente fala aqui. E aí, meu primeiro emprego sem ser com minha família, com meu pai, foi em 1980 numa empresa chamada Cetil. Ela existe até hoje. Era um birô. Algumas indústrias de Santa Catarina, de Blumenau, especificamente, Hering e outras empresas de malha, criaram um CPD, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, Centro de Processamento de Dados, porque naquela época não existia microinformática, existiam aqueles computadores que vocês veem em filmes antigos, que ficavam em salas refrigeradas, com piso falso, etc, etc. E mesmo a gente que era programador, a gente não tinha acesso direto a esse computador, né? Tinha os operadores, tinha os digitadores, né? Então a gente não tinha acesso. Então, mais ou menos nessa época aí, essas empresas de malha se juntaram e formaram o CETIL, que é Centro Têxtil Eletrônico, onde eles processavam as informações dessas empresas. Depois eles realmente a primeira empresa, primeiro birô que não era do governo, né, privado, que começou a prestar serviços. Então, o forte da gente era banco, prefeitura, que eram que consumiam o serviço da gente. E eu, então, em 1980, eu comecei a faculdade, né, na Toledo, fazendo administração de empresas, começando tiro de guerra, né, e começando a trabalhar com programação, né, então a gente fez um curso lá. Aí os quatro primeiros aprovados foram contratados, né, eu tirei segundo lugar, e aí eu fui contratado por essa empresa, e aí comecei a trabalhar. Então, como eu falei, a gente não tinha acesso aos computadores. A gente programava em uma folha quadriculada, né, a gente escrevia lá a coluna, tal. Eu comecei com COBOL. Alguém conhece? Já ouviu falar de COBOL? Existe até hoje, tá? Então, eu comecei, a gente que é dinossauro, né, vamos dizer, a primeira linguagem foi
essa linguagem que é o COBOL. Então a gente escrevia nessas folhas quadriculadas, mandava para o digitador pegava um calhamaço de cartão de papel mesmo, né? Ele ficava na sequência, e cada cartão era uma linha de código que a gente escrevia. Então ele colocava aquele calhamaço de cartão em branco, ia digitando, e aí a máquina perfurava e soltava o cartão do outro lado. E tinha que ter uma sequência, né? Como o código de vocês, vamos dizer, o código que a gente escreve hoje, quer dizer, para que a lógica do programa funcione, tinha que ter uma sequência correta. Só que de vez em quando o boy, na hora de pegar lá do lugar que perfurava para levar para fazer a compilação lá dentro do CPD, né, ele às vezes embaralhava, derrubava, e aí derrubava a gente também, porque o código ficava fora de sequência e você tinha então que depois descobrir onde estava o erro para poder corrigir. Então era assim, a gente não tinha acesso. A gente escrevia na folha, o pessoal digitava, depois ia compilar. Compilar o que é? Pegar e decodificar aquela linguagem que a gente escreveu lá em linguagem de computador, que é o executável. E aí soltava-se um relatório com as linhas, os erros que tinham ali. Então tinha os erros de digitação, erro de programação e erro de lógica que a gente também tinha que descobrir, né? E eu vejo vocês hoje falando aqui, né? Então, falando de Arduino, você quer o fonte, você procura no Google. Uma que não tinha Google, né? Eram manuais e manuais em inglês, que você tinha que, se você quisesse descobrir alguma coisa, você tinha que ler aqueles manuais. Memória era um recurso escasso. Você tinha que realmente economizar, escrever seus programas economizando memória. Embora os computadores fossem grandes, a memória, acho que não chega, não sei nem dizer, mas vamos dizer 10% de um smartphone qualquer hoje, não acho que nem chegava a isso. Então, vamos dizer, ele tinha tamanho, mas não tinha capacidade de processamento, mas não capacidade de armazenamento. Então, tudo que a gente ia escrever, a gente tinha que fazer conta para ver se não existia banco de dados, eram arquivos, né? E os arquivos tinham que ser múltiplos de 16, 56, 16, 32, 64, etc., para poder não ficar espaço entre uma informação que fosse gravada, ela tinha que ocupar realmente o espaço, o pouco espaço disponível que a gente tinha, né? E se você quisesse fazer uma rotina, você tinha que escrever. Não existia Google e não existia biblioteca, não existia DLL. Você tinha que escrever tudo. Vamos dizer assim, você vai fazer um programa que fosse preencher um cheque de pagamento. Então tem lá espaço para pôr numérico, R$ 1.232. Aí você tinha que fazer a rotina que é escrever. Pegar lá, milhar, aí é 1.000. Aí vai lá para centena, aí é 100, 200, 300, e assim. Além disso, né, de você ter que ficar decodificando número para extenso, você tinha que ver se cabia, quantos caracteres tinha na folha do cheque para fazer a quebra, para fazer a segunda linha na linha de baixo, e assim. Então, assim, tudo era manual. Para mostrar uma tela, uma informação na tela, você tinha que contar lá caracteres, vamos dizer. Uma tela ela é 80 por 24. Então, aí na linha 3, na posição tal, eu quero que escreva lá nome do cliente, 2 pontos. Aí na linha tal, coluna tal, eu tenho que fazer isso. Isso era para telas, para entrada de dados e também para os relatórios que a gente também desenvolvia. Então, você tinha que fazer tudo. E aí, quando era formulário, então, imagina um formulário de nota fiscal, é uma pena que eu não trouxe. Eu tenho uma régua até hoje que você contava os caracteres, a linha, a coluna, e você ficava preenchendo, e depois você ia lá e escrever. Então, comecei tiro de guerra, comecei faculdade na Toledo, de administração, e comecei a trabalhar. Eu saía da Toledo 11 e pouco, naquela época a gente andava muito a pé, então eu morava, não importa onde eu morava, mas era longe era muito longe, então saía 11 horas, 11 e pouco lá da Toledo, eu tinha que ir a pé até a minha casa, né? Então eu chegava na minha casa próximo da meia-noite, e aí ia ter que dormir, 5 horas eu tinha que estar de pé, porque 6 horas eu tinha que estar de alegre, saltitante, cantando o hino nacional no tiro de guerra, né? E aí depois eu ia programar. Imagina, assim, tinha dia que eu não conseguia escrever dentro daqueles quadrinhos. Aquele monte de quadrinho virava assim, era quase impossível, mas beleza, não vou ficar perdendo muito tempo com isso, né? Então, mais ou menos assim, aí eu comecei a trabalhar com programação nessa época aí, que
vocês estão vendo. E depois eu presenciei a chegada da microinformática no Brasil, né? Então, os computadores, os primeiros PCs lá fora já existiam, mas existe um delayzinho de uns 5, 6 anos entre Estados Unidos e Brasil. Hoje nem tanto, mas naquela época a gente tinha um delay muito grande. Então, aí o que aconteceu? Aí eu acompanhei, aí eu tive que me programar novamente para que aqueles códigos, aquele monte de coisa que eu escrevia, aí na microinformática a gente tinha um pouco mais de espaço, mas os programas também eles precisavam ser mais ágeis, porque aí a gente, porque até então eram os digitadores que davam entrada nas informações e eles eram treinados para isso. Aí a gente começou a atender o usuário final, né? E aí o usuário final já tinha uma dificuldade, aí a gente teve que trabalhar tudo isso aí. Bom, então eu trabalhei no CETIL, saindo do CETIL eu fui trabalhar numa empresa chamada Corema, que vendia tratores Massey Ferguson, né? Só quem é antigo sabe que essas empresas nem existem mais. Toda empresa que eu trabalhei, eu vou falar aqui, elas não existem mais. Você pode procurar que ela fechou, não sei se fui eu ou o que aconteceu, né? Se mudou o mercado. Mas aí eu fui trabalhar com uma empresa que vendia tratores, aí eu comecei a desenvolver um sistema lá dentro com eles, ainda programava em COBOL. Aí depois eu fui para a Duralex Sistemas, quando saiu o Plano Real, a convite do pessoal lá, e eu comecei a programar em Clipper, né, que é uma outra linguagem também moderna. Que também a gente não tinha banco de dados, tinha o DBase, que era legal o DBase, que você conseguia escrever código nele, os comandos, testava, e depois você realmente escrevia o fonte para poder fazer a compilação. E depois a minha última linguagem foi o Dataflex, que também era uma outra linguagem procedural, que muitos de vocês nem imaginam que existe isso aí, mas aí. Então, em 91, quando eu conheci o Dataflex, eu trabalhava já numa outra empresa, que é a Movepa, que vendia Scania, que não existe mais. E acho que nem existe, a Scania existe, não existe a Movepa. E aí lá eu desenvolvi todo um RP do zero. Imagina você escrever um software do zero para fazer todo o controle de uma empresa, né? Porque lá a gente vendia caminhão, a gente vendia peças, a gente vendia serviço. Na ordem de serviço, tinha que ter a placa do caminhão, tinha que ter o mecânico que fazia o serviço, a peça que ele utilizou, aí você tinha que baixar a peça, emitir nota fiscal, emitir as faturas, etc. Quer dizer, eu comecei esse sistema do zero, praticamente sozinho, depois tinha um menino que entrou para me ajudar. Em 91, aí eu e um outro rapaz chamado Cássio, que hoje é gerente de TI aqui da Ford, essa aqui existe, da Ford Mukiuchi, ele está lá até hoje, a gente montou a Núcleo Base. Né? Não sei se vocês conseguem saber de onde veio o nome Núcleo Base, né? Mas é o nome de uma música do Ira. Né? Eu tentei fugir, não queria me alistar. Né? Então, como eu gostava muito de rock, eu tinha um sonho de abrir uma loja de rock chamada Núcleo Base. E aí, quando eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa de software, eu falei, vai ser Núcleo Base Informática, eu achei que tinha legal, e aí a gente está aí. Então, a Núcleo Base está desde 91 até hoje, a Núcleo Base a gente já teve desenvolvimento, hoje a gente não tem, hoje eu me posiciono na Núcleo Base como um hub, a gente tem de um lado vários fornecedores de software, de solução, e nós temos do outro lado nossos clientes. Né? E aí a gente vê qual a necessidade do cliente e qual desses fornecedores a gente consegue atender a demanda desses clientes, e aí a gente faz toda a parte de instalação, treinamento e helpdesk. Então, a Núcleo Base hoje ela é uma empresa de serviços, é um hub. A Fit Soluções é uma empresa mais recente, a gente atende um pouco, a gente tem um RP próprio em Java, né? A Núcleo Base a gente não tem software nosso, mas na Fit Soluções tem um pessoal de Assis, tem um pessoal de Dracena, e a gente se juntou, essas empresas, a gente tem um RP em Java, open source, e que a gente atende a alguns negócios. Fora isso, eu sou líder de comunidade na OneWork, que é um espaço de coworking como esse aqui, que funciona ali na FGV, no Euromarket. E também tem em sociedade com o Luiz Paulo, a OnePro, que é uma empresa de network profissional. Fora isso, eu tenho outras coisas, mas já está acabando o meu tempo, eu nem comecei a falar do que eu... Mas assim, Brine, eu falei assim, eu vou ficar 20 minutos contando e 5 minutos eu falo o que eu preciso, né? Porque é 25 minutos. Bom, mas assim, hoje se fala muito em empreender, startup, e a gente está vivendo realmente um ecossistema, principalmente aqui na nossa cidade, não, no mundo todo, mas vamos falar especificamente da nossa cidade, startup, de você abrir seu negócio, de você realmente ser dono da sua empresa, de você realmente fazer a gestão
da sua carreira. Gente, lembra que eu falei que eu comecei a fazer administração de empresa, mas eu fiz o primeiro semestre, no segundo semestre falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser sempre programador, eu não preciso disso aí, eu preciso saber só programar. E larguei a faculdade, tá? E aí, toda essa parte de programação que depois veio Clipper, Dataflex, eu sempre fui autodidata, eu sempre fui aprendendo essas linguagens e fui desenvolvendo o sistema, e até hoje eu não tenho graduação ainda, né? Mas o que eu queria falar para vocês? A gente não vai, ou nem todos vão escrever código sempre. Se você quer ter a sua empresa, se você quer realmente crescer, né, e ser dono da sua carreira, vai chegar uma hora que a gente vai ter que dizer adeus a escrever código, né? Eu sinto muito em dizer isso para vocês, mas se você quer seguir esse caminho, se você quer construir o seu sonho, construir a sua empresa, você vai ter que tomar essa decisão. Ou, pelo menos, você ficar à sombra daqueles que você vai contratar para que desenvolvam os códigos para vocês. Por quê? Porque a gente tem que fazer a gestão da nossa empresa. Quando você fala assim, agora eu sou empreendedor, agora eu sou empresário, né? Tem um monte de habilidade, um monte de coisa que você tem que saber. Você tem que, a gente que só conversava com o computador ali, de repente você tem que tratar com o cliente, você tem que fazer a gestão da sua equipe, você tem que saber de finanças, você tem que saber de marketing, você tem que saber uma série de coisas. Você não precisa saber 100%, mas você precisa ter noções dessas coisas para você se tornar um gestor. Então, a gente, às vezes, quando é muito novo, a gente acha assim, eu nunca vou precisar disso. Ou então acontece um curso, acontece um meetup, acontece uma oportunidade de você participar do Startup Weekend e você fala assim, não, meu negócio é escrever código, eu nem tenho tempo para isso. Mas o mundo está mudando, o mundo dos negócios está mudando, e se a gente não investir na gente mesmo, vai chegar um momento que você vai precisar dessas ferramentas e você não vai ter essas ferramentas. E eu até pouco tempo atrás, até uns 2 anos atrás, eu me gabava de falar assim, cara, eu trabalho com tecnologia, estou há 25 anos no mercado e não tenho formação acadêmica. Grande bosta. Por quê? Porque eu estou batendo cabeça há 25 anos, né? Porque falta habilidade, faltam coisas que eu precisava saber, né? E se eu tivesse aproveitado essa faculdade lá de administração, o fato de eu estar no ambiente acadêmico, o fato de eu estar num ambiente que me proporcionava ter outros conhecimentos, eu talvez não tivesse passado por tantos percalços que eu tenho passado, né? Porque a gente vê assim, empreender, eu quero ser dono da minha empresa, e a gente olha para Google, a gente olha para Waze, a gente olha para esses caras e parece que foi assim uma mágica, né? E a gente vê os caras lá trabalham de bermuda, não precisa muito, fica tomando uma, joga sinuca. Cara, lá é a mesma coisa que tem que ser na nossa empresa. Se não tiver entrega, tá fora. E a empresa da gente é assim, cara, se não faturar, os boletos chegam. Os boletos chegam. E se você não faturar, você está perdido, né? Se você não tiver a sorte de ter alguém que sustente os teus sonhos e as tuas ilusões, a conta não vai fechar e tem casamento, tem um monte de coisa aí, tem a família cobrando, né? Então são várias pessoas que, quanto mais velho você vai ficando, menos paciência ou menos energia de pivotar, de recomeçar, você vai tendo. Então, assim, o que eu queria falar para vocês e partilhar com vocês é isso aí. Pensem na carreira de vocês como um todo. Não fiquem focados ou fechados somente, eu sou dev e eu vou viver de dev para sempre. Não vai. As linguagens mudam, os negócios mudam, a carreira da gente muda, o mundo está mudando e cada vez mais rápido. E se a gente não tiver buscando conhecimento, se a gente não estiver buscando estar com pessoas que possam nos trazer esses conhecimentos, né, que a gente às vezes também tem habilidades que a gente não tem, mas você tem um amigo, você tem um parceiro, você tem alguém que pode complementar essa habilidade que falta em você, e aí você pode então, junto com essa pessoa, junto com esse parceiro, ou aprendendo, ou tendo a mentoria dessa pessoa, você desenvolver a sua carreira, né? Porque assim, por todas as dificuldades que eu passei e tenho passado, só para vocês terem uma ideia, eu tô no 3º recomeço.
2014 foi a última vez que eu quebrei e eu tô, desde 2014 para cá, né, terceira vez que eu tô retomando a vida da empresa, a minha vida e mudando realmente, assim, a falar... porque, assim, eu nunca tive medo de tentar, tá? Isso aí. E a gente não pode ter vergonha de erro, porque no Brasil tem muito negócio assim, o pessoal fala assim, né? Tipo assim, eu já até li um negócio muito engraçado, né? O pessoal tenta diminuir muita gente, né? Tipo assim, quantos anos você tem? 22. Na minha época eu tinha 23. Né? Então, uma coisa meio assim, porque na minha época eu trabalhava não sei o que, porque na minha época era diferente. E assim você sempre vai ouvir isso. Cara, não tenha medo de errar. Tá? E assim, hoje a gente tem a oportunidade de errar rápido para corrigir rápido. MVP, cara, foi o melhor aprendizado. 27 anos de empresa, trabalhando com outros projetos, vamos dizer assim, eu trabalhei dentro do CETIL, eu trabalhei com a implantação de toda a parte de tributação da Prefeitura de Marília, Indústria Jato, que vocês conhecem lá de Pompeia, que fabrica tratores, colhedeiras e tal. Eu implantei todo o financeiro, quantos receber, quantos a pagar lá. E fora outros projetos grandes que eu já trabalhei, e eu não sei por que eu estou falando nisso. Por que eu estou falando nisso? MVP, isso. Aí, beleza, Marcão. Porque assim, o remédio ainda não fez efeito, né? Porque velho, uma hora dela já tinha que estar tomando remédio da pressão e dormir. Aí tá aqui, né? Mas assim, o MVP, então, cara, foi um aprendizado no Startup Weekend que eu participei no final do ano passado. Porque eu ficava assim, meses e meses escrevendo um projeto, e a gente, quando dev, você fala assim, é meu filho, é eu que estou criando esse negócio aqui, ó. E aí você faz do seu jeito, e fala assim, tá perfeito, né? Aí você leva para o usuário, ou ele vai falar assim, não é nada disso, ou então, a hora que você põe para ele testar, o filho da mãe, ele consegue um jeito de fazer diferente, porque quando você faz o teste, você vai fazendo a lógica assim, ó, primeiro ele vai digitar aqui, depois ele vai dar um enter, vai vir para cá, Aí o cara daqui ele vem para cá, pronto, ferra o teu código. Aí você tem que consertar tudo, a informação bugou, etc. Então, MVP, cara, não precisa escrever código. Faz um papel A4, faz umas linhas lá, leva pro cara, é isso que você quer? É assim que é para sair? A tela é desse jeito? O relatório é desse jeito? Se tiver ok, cara, você não perdeu tempo, você, 2 dias ali, você rabiscou, aí você até guarda aquele ali como já é o manual de documentação do sistema. Então, assim, MVP, cara. Então, erre rápido, corrija rápido, vá aprendendo outras habilidades, vá se juntando com pessoas que complementem aquilo que você precisa. Se junte, não perca a oportunidade de estar em eventos como esse, em espaços compartilhados como coworking. Eu amo coworking, meu sonho sempre era trabalhar assim. A minha empresa, assim, a gente sempre trabalhou, eu não tinha sala, eu ficava junto com o pessoal ali, eu sempre gostei de estar junto, porque aí você vai construindo junto, você vai aumentando o seu network, o fato de você estar ali próximo do pessoal. Então, eu só tinha a sala para quando eu tinha que receber um cliente, ou receber um parceiro, ou falar alguma coisa mais particular. Mas, no resto, a gente sempre trabalhou junto, trabalhou no mesmo ambiente. Então, espaço de coworking é um lugar fantástico para você trocar experiência, para você um ajudar o outro. Também é uma coisa que eu nunca tive medo, assim, eu nunca escondi nada para mim. Se os meus ex-funcionários, ou ex-sócios, quando eles saíam, e depois eles falam assim, Pascoal, aquela rotina que a gente fez lá no cliente tal, eu estou precisando. Cara, leva, toma, onde que eu mando? Porque, cara, eu não sou o senhor de todas as coisas, né? Eu sempre acreditei nesse negócio de compartilhar, e eles falam assim, toma isso aqui porque a gente está sempre melhorando. Eu vou dizer, eu vejo ali o que eu errei, vou fazer um outro. Então, o recado que eu queria deixar para vocês é, não se fechem somente em dev, em escrever código. Realmente busquem fazer uma gestão legal da carreira de vocês, ver as habilidades que você tem afinidade, desenvolva, e aquilo que falta, busque quem pode complementar para vocês. Startup Weekend é onde cada um tem uma função, cada um tem um papel dentro da startup. E a real é essa aí, cara. Não é fácil. Quem está saindo da startup né, tá saindo com o gás todo, daqui a pouco o nosso de 10, nós estamos em 3. Né? Não sei até quando vai ficar os 3. E é assim, porque o mercado muda, a coisa é diferente. A hora do vamos ver mesmo é que você vai ver quem está afim, quem realmente
quer trabalhar, porque startup, você demora a ver resultado, não é coisa mágica, você tem que realmente investir, escrever, testar, ir para o mercado quer, não quer, e assim vai indo, tá? Então, eu estou esperando dar 2 minutos aqui, mas eu já vou encerrar. Senão eu vou ficar falando a mesma coisa aqui, né? Vai ficar em loop. Cara, é isso que eu queria dar esse recado para vocês, assim, vocês são jovens, vocês têm uma carreira longa, e a gente está vivendo mais agora, né? E aí, que vocês realmente não percam a oportunidade e bola para frente, não tenham medo de errar, erra, aprende, corrige, tá? Sem medo, sem estresse. Valeu, obrigado.